2 Samuel, capítulo 11. Nós temos estudado o livro de 2 Samuel. No domingo passado, a gente chegou no capítulo 11, mas eu só consegui ir até o versículo 2, né? Mas eu quero hoje ler com vocês novamente o verso 1 e verso 2, para a gente pegar aqui o contexto e a gente ir analisando o restante dos versículos. Eu quero ir até o versículo 5, tá? À medida da exposição aqui, a gente vai olhando cada um desses versículos. Agora, vamos ler só o versículo 1 e 2. 2 Samuel 11. Quem abriu diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. A Tua palavra é a verdade, na Tua palavra temos fonte de vida para nós. E nós queremos te pedir, Senhor, que hoje, mais uma vez, o Santo Espírito de Deus opere poderosamente por meio da Tua palavra, infundindo vida aos nossos corações, nos fazendo mais parecidos com Jesus e mais desejosos por Ele. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá por meado do século IV, nasceu um homem chamado Jerônimo. Ele é conhecido como um dos pais da igreja, né? Que eram os cristãos daquele período ali pós-apostólico, que escreveram, que se dedicaram ao avanço do reino de Deus. E Jerônimo, ele é muito conhecido por ter sido tradutor da Bíblia, do grego e do hebraico para o latim, a chamada Vulgata Latina, né? Vulgata porque era a língua popular do povo naquele período. A gente está falando aqui de um povo que estava debaixo do Império Romano, que falava latim. Obrigado, meu irmão. Então, o tipo de latim para o qual Jerônimo traduziu a Bíblia foi o latim que era comum, era a linguagem do povo daquele período, tá? Mas Jerônimo, houve um momento na vida dele que ele estava muito angustiado com as tentações. Jerônimo, ele se sentia mal, pressionado pela impiedade que ele via em Roma e os efeitos que aquilo causavam nele. Então ele tomou uma decisão. Jerônimo tentou ser um eremita. O que é um eremita? Essa palavra ela vem de eremos, né, que é deserto no grego. Era alguém que tentava então sair da vida na cidade, abandonar a vida em comunidade, para ir para um local isolado, né, para um local desértico, e ali tentar viver uma vida de contemplação a Deus. E a esperança de Jerônimo era que ao sair do meio daquele ambiente da cidade que trazia tantas tentações sobre ele, ele pudesse então agora ter uma vida mais próxima com o Senhor, mais santa, mais pura. Mas o que Jerônimo descobriu é que embora agora ele não visse mais aquelas coisas que traziam tanta tentação a ele, a tentação não foi embora. Lá no deserto, ele havia levado a tentação consigo, as imagens ainda estavam na sua mente. E ainda havia a força da tentação dentro dele. E o que eu quero tratar com vocês hoje aqui é sobre esse assunto da tentação. A gente começou a falar sobre isso no domingo passado. O tema da mensagem, inclusive, foi a anatomia da tentação. A ideia de fazermos aqui uma análise detalhada da tentação que aparece aqui, nesse caso de Davi, ok? E nós vimos dois estágios dessa tentação. Eu falei que ao longo desses versículos a gente ia ver 5 estágios, né? Então, domingo passado nós vimos 2. Quais foram? O primeiro
a gente viu a ocasião da tentação. Nós vimos que a ociosidade de Davi ali no palácio, ele deveria estar liderando o exército no campo de batalha, mas ele resolveu ficar, e aquela vida ociosa do palácio, ela abriu para ele uma oportunidade para que fosse tentado. E nós vimos também o segundo estágio, que era a tentação em si. Ou seja, diante daquela ocasião, a tentação apareceu. Enquanto ele caminhava ali pelo palácio, o palácio ficava no monte, ele ficava mais alto, ele viu ali as casas abaixo dele e viu uma mulher tomando banho. E aquele primeiro olhar, ele foi a porta de entrada para a chegada da tentação em sua vida. Então nós vimos a ocasião, nós vimos a tentação, e hoje nós vamos ver mais 3 estágios aqui, tá bom? O primeiro deles, eu quero tratar com vocês, são os alertas de Deus contra a tentação. Na verdade, é o terceiro estágio aqui, certo? Qual é esse estágio agora? Os alertas de Deus contra a tentação. Nós vamos ser tentados, mas Deus não vai ficar passivo diante dessa circunstância. Deus não vai ficar apenas observando essa experiência nossa de sermos tentados. Deus, ele vai usar as circunstâncias para nos mandar alertas, para que nós possamos resistir à tentação, para que nós possamos perceber que aquilo que está diante de nós não é o melhor, não é o que Ele quer para nós, e possamos assim resistir ou fugir da tentação. Vamos ver aqui esses alertas na vida de Davi. Bom, como eu disse para vocês, ele teve o seu interesse capturado por aquele primeiro olhar. Quando ele viu aquela mulher, aquela bela mulher, tomando banho, aquilo fez com que ele desse o segundo olhar. Aquilo fez com que ele começasse agora a ser tentado, a desejar. Ele poderia ter deixado para lá. Embora ele já tivesse pecado em sua mente, ao conceber o pecado com aquela mulher, ele poderia ter tentado ignorar aquilo, ter tentado fugir daquela situação, ter tentado buscar fazer outra coisa, ocupar a sua mente com outra coisa. Mas o que nós vemos é que Davi, ele vai dar passos na direção do pecado. O que nós vemos é que Davi, ele vai, ao invés de fugir, se aproximar cada vez mais da consumação do pecado. Olha comigo o verso 3, ele diz. Só o finalzinho do verso 2 e emenda com o verso 3. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Verso 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Ok. Nota, ao invés de fugir, Davi pergunta, quem é essa mulher? Naquele primeiro instante, nós não temos nenhuma notícia de que houvesse alguém ali com Davi. Pelo contrário, toda a cena descreve Davi sozinho. Davi, ele estava dormindo, se levantou, e ali ele começou a passear meio inquieto, e foi quando ele foi tentado. Então, como eu disse para os irmãos, Davi, embora tenha sido tentado, ele poderia ter tentado trilhar outro caminho. Mas o que ele faz? Ele busca alguém que possa dar informações para ele sobre quem é aquela mulher que ele viu tomando banho. Ele procura alguém, Davi é ativo aqui, procura alguém que possa dar as informações que ele queria sobre aquela mulher. E ele vai descobrir algumas coisas sobre ela. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A primeira coisa que ele descobre é o nome dela. Até aqui não nos tinha sido dito, mas o nome dela é Batseba. A segunda coisa que ele descobre é de quem ela é filha. Ela é filha de Eliã. E o que isso tem de importante para a nossa história? Se você não sabe, Eliã era filho de Aitofel, um personagem que ainda vai aparecer aqui no nosso livro, que era um conselheiro de Davi. Eliã, o próprio Eliã, ele era um dos 30 homens ali do exército de Davi mais importantes. Então aqui,
nós estamos lidando com a filha de homens que eram importantes para Davi, ok? Você pode ler depois 2 Samuel 23, 34, 1 Crônicas 3, 5, ali o nome de Eliã vai aparecer diferente, vai aparecer como Amiel. Então ela era filha de Eliã e neta de Aitofel. Seu pai e o seu avô eram homens próximos de Davi, homens que serviam junto com Davi, que eram valiosos para Davi. Portanto, uma outra coisa importante aqui sobre essa mulher é que ela provavelmente era bem mais jovem do que Davi. A gente viu aqui que Davi ele já estava na casa da meia-idade nesse momento. Então ele está diante agora de uma mulher cujo pai dela talvez tivesse a mesma idade de Davi. Uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher da nobreza, uma vez que ela era filha de quem ela era aqui, né? Neta de quem ela era, do conselheiro do rei. Então essas são as informações que Davi obteve até aqui. Mas tem uma informação extremamente importante. Davi descobre que essa mulher ela era casada com Urias, um dos 30 também, ou seja, um oficial de Davi, um dos valentes de Davi, um homem extremamente importante para Davi. O Urias aqui ele é descrito como um hitita, né? Então ele era provavelmente um estrangeiro convertido à fé do povo de Israel. Isso vai ser importante para a gente lá na frente, não hoje. Hoje eu não vou explorar esse ponto aqui não, mas depois, na próxima mensagem, próximo domingo, a gente vai ver algumas coisas importantes sobre isso. Então só aqui, irmãos, nota quantas advertências Davi já está recebendo aqui acerca dessa mulher. Ele foi tentado, ele começou a criar ideias, a ponto de ele procurar alguém que pudesse dar informações para ele sobre aquela mulher, que era objeto agora do seu desejo, e a pessoa que ele encontrou, que deu as informações, disse, Davi, essa mulher aí tem um pai e um avô, e o pai e avô dessa mulher são homens próximos a você, homens importantes para você. Davi, essa mulher tem um marido que estava nesse exato momento arriscando a vida por Davi, na batalha do capítulo 10 aqui. Essa batalha, ela vai aparecer de novo para nós em mais detalhes, aqui no capítulo 11, capítulo 12. Mas Urias estava lá. Enquanto Davi tinha ficado em casa, o marido dessa mulher estava lá guerreando por Davi, por Israel, guerreando por ela, pela sua família, pelo povo de Deus. Então nota quantos alertas. Há algo que Deus nos deu, chamado de consciência. Em Romanos capítulo 2, Paulo vai falar um pouco sobre essa consciência que ora nos acusa. É um presente de Deus. Mesmo sem que ninguém nos diga nada, essa consciência dada por Deus, em muitas situações, ela vai se manifestar. Quem aqui conhece a história do Pinóquio, né? Lembra do grilo falante? Era a consciência de Pinóquio, dizendo para ele, não vá por aí, esse não é o caminho certo. Davi é culpado e nós somos culpados quando nós pecamos, porque antes de qualquer coisa, para nos entregarmos ao pecado, nós precisamos violar a nossa consciência. A nossa consciência ela vai dizer, não vá por aí, não é certo, não é bom, não agrada ao teu Criador. E nós vamos dar passos na direção de ultrapassar essa consciência e nos entregarmos ao pecado. Sempre que cometemos um pecado, primeiro nós violamos a nossa consciência. Nós podemos começar inventando desculpas, justificativas, para fazermos o que o nosso coração pecador quer fazer, e que a consciência está dizendo, não faça, não vá por aí. Nós tentamos encontrar as melhores desculpas, às vezes usamos desculpas piedosas, nós pegamos verdades piedosas e distorcemos essas verdades
para servirem ao pecado que a gente quer cometer. Por exemplo, Deus perdoa. É uma verdade? Mas quantas vezes nós usamos essa verdade mal, não é? Usar o perdão de Deus como justificativa para que eu possa me entregar ao pecado. Eu vou cometer, Deus vai me perdoar depois. E em último caso, nós simplesmente passamos por cima da nossa consciência. Note, não somos passivos nessa história. Não é que de repente algo começou a acontecer e foi nos levando pela mão e foi nos puxando. Não. Nós nos aliamos com a tentação, contra a nossa consciência, contra as advertências de Deus, para de mãos dadas com a tentação irmos lá e fazermos o que o nosso coração pecador queria fazer. Somos ativos. Davi foi ativo aqui. Ele primeiramente viu, sem querer, descuidado. Esse primeiro ato, até falei sobre isso no domingo passado, Davi não teve culpa de ter visto. Mas o segundo olhar, esse sim Davi teve culpa. Davi começou a contemplar, a pensar, a desejar, e em seu coração ele começou a pecar. E então ativamente Davi deu passos. Quem é que pode me dar informações sobre essa mulher? Ele foi atrás, ele procurou alguém. Davi foi ativo. Nós vamos ver que depois ele manda buscar essa mulher. Ele chama soldados, ele chama seus oficiais, ele dá ordens a eles. Tragam essa mulher para mim. Davi foi ativo. Chegou um momento em que ele teve que se encontrar pessoalmente com essa mulher, uma estranha para ele, uma desconhecida. Até então ele não sabia nem quem ela era, não tinha nenhuma informação sobre ela, não tinha tido contato, não tinha conversado com ela. Ele teve que ir quebrando cada uma dessas barreiras aqui, irmãos. Até interagir com ela, até deixar claro diante dela quais eram as suas intenções, os seus propósitos, até consumar o pecado. Davi foi ativo em todos esses passos. Imagine quanto tempo levou. Não é que Davi estava andando na sacada do palácio, de repente ele viu, e ele então, a mulher estava ao seu alcance, e ele se lançou sobre ela. Não. O texto não nos diz quanto tempo se passou. Mas se passou, certamente, algum tempo, até que alguém pudesse vir a ele, até que alguém desse a informação, até que alguém fosse buscá-la, até que ele tivesse o primeiro contato com ela, até que o pecado fosse consumado. E imagine, Davi dando esses passos e chegando cada vez mais perto do pecado, cada vez mais perto, e a sua consciência falando, e Davi cada vez abafando mais, silenciando mais, calando a sua consciência, até que ele pudesse cometer o seu pecado. Ele sabe que é errado, por isso ele é indesculpável, assim como nós. O problema é que quando nós vamos dando esses passos, no processo, nós vamos cauterizando a nossa consciência, nós vamos insensibilizando a nossa consciência. Nós vamos justificando tanto, nós vamos dando tantas desculpas, nós vamos passando por cada barreira, por cada alerta, por cada obstáculo, a ponto de a nossa consciência ir sendo cada vez mais enfraquecida, insensibilizada. E quando nós entramos no caminho do pecado de fato, consumamos o pecado, uma vez, duas vezes, três vezes, quanto mais nós fazemos isso, mais a nossa consciência ela vai ficando insensibilizada. Nós fazemos esse caminho tantas vezes que a nossa consciência ela vai se acostumando com as desculpas que nós vamos dando. Ela vai perdendo a força daquele grito inicial que ela tinha.
E Davi, ele foi silenciando a sua consciência. Ele foi enfraquecendo a sua consciência muitas vezes. A cada nova esposa que ele trazia para dentro do seu harém. Nós vimos que Davi, nesse momento da vida, tinha 7 esposas e 10 concubinas, 17 mulheres. E cada uma dessas mulheres era mais uma oportunidade em que Davi silenciava a sua consciência, enfraquecia a sua consciência. Um outro problema é quando as consequências elas não chegam logo. Quando a gente comete um pecado e a consequência vem em seguida, aquilo é um grande alerta para nós. Mas quando a gente vai fazendo as coisas e as consequências não chegam, no início a gente faz e o medo vem, e agora será que vai acontecer isso, aquilo, eu vou ser apanhado, o que vai acontecer? E não vem, nós vamos nos acostumando a fazer e achando que a consequência nunca vai chegar para nós. Nós vamos nos tornando ousados no caminho do pecado. Esse é o problema aqui. O interesse de Davi por essa mulher tinha tudo para cair por terra nesse momento. Ele descobriu, filha dos meus oficiais, dos meus homens próximos, esposa de um dos meus melhores soldados. Eu estou pensando em uma loucura. Eu tenho que fugir dessa cilada. Esta mulher não é para mim. Essa é a mulher de um outro homem. Mas Davi ignora os alertas, ignora a sua consciência. Meus irmãos, eu quero dizer para você, quando a tentação bater na sua porta, fuja. Domingo passado eu falei sobre José, que fugiu, homem de Deus. Seu pensamento estava no Senhor. Como é que eu posso cometer um pecado desses contra o meu Deus? Ninguém vai ver. O meu Deus vai. Como é que eu vou cometer um pecado desse contra o meu Deus? Homem de Deus, mas ele não ficou ali, porque era forte, ele fugiu. Ele correu. A nossa grande luta, o nosso grande esforço tem que ser para não dar o primeiro passo. Tem que ser para não dar o segundo olhar. Porque depois que a gente dá o primeiro passo, depois que a gente dá o segundo, depois que a gente dá o segundo olhar, depois que a gente dá o terceiro olhar, fica muito mais difícil voltarmos atrás. Temos que usar essa boa consciência que Deus nos dá, no momento em que ela grita mais forte, para ouvirmos e corrermos para longe, porque senão nós vamos silenciando a nossa consciência, e nós vamos mergulhando no atoleiro do pecado, e como areia movediça nós vamos sendo sugados, até um ponto, que só uma intervenção de fora para nos arrancar de lá. Fuja, lute, corra para não dar o primeiro passo. A gente chega então no nosso quarto estágio aqui da tentação. Deus ele manda os seus alertas. E o quarto estágio é a tentação consumada. Quando nós ignoramos os alertas de Deus, a tentação então ela vai nos levar ao pecado. Aquilo que era uma tentação vai se tornar um pecado consumado na nossa vida. Olha comigo o verso 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Davi manda que a tragam. Esse
penúltimo passo antes da consumação do pecado. Davi dá ordens para que a tragam. Davi sabe que o seu marido não está ali, está na guerra. Irmãos, que golpe na consciência deveria ser isso? Eu estou querendo me aproveitar da mulher de um homem que está arriscando a vida por mim. Que golpe na consciência. Mas Davi está tão tomado pela tentação, pelo pecado na sua mente, que ele vê isso como uma oportunidade para consumar o pecado. Ela está sozinha. Essa é a minha oportunidade. A hora chegou. E manda aqui trazê-la. Meus irmãos, o poder do rei, o rei que deveria ser uma espécie de representante de Deus, a encarnação da lei de Deus, vivendo uma vida que demonstrasse os valores do reino. O poder que ele recebeu deveria ser um poder para manifestar a justiça de Deus, usado para proteger o povo de Deus, para guiar o povo de Deus no caminho de Deus. Mas aqui o que nós temos, o poder do rei sendo utilizado para satisfação pecaminosa, para impiedade. Note como Davi está se afastando dos ideais de Deus para ele. Nós não sabemos aqui qual o nível de liberdade que essa mulher tinha nesse momento. Ele mandou trazê-la. O texto ele é muito rápido, o texto ele não nos dá detalhes que às vezes nós gostaríamos de ter, que achamos que seria importante para os nossos julgamentos. Nós não vemos em nenhum momento essa mulher esboçar algum tipo de resistência, de protesto, mas nós também não podemos usar esse silêncio para pressupor algo que o texto não quis nos dizer, não quis nos dar. O fato, como eu disse no domingo passado, é que todo o foco do autor é mostrar para nós o pecado de Davi, as atitudes pecaminosas de Davi, a responsabilidade de Davi aqui. E Davi, nesse momento, tem o seu pior retrato. Irmãos, essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Quando nós encontramos aqui esse homem, esse herói, tendo a sua queda mais abjeta. O homem que deveria ser segundo o coração de Deus, ele deixa o seu coração seguir os caminhos do pecado. Davi parece aqui um velho lascivo, aqui espumando de desejo, usando sua posição de poder para satisfazer os seus desejos sexuais, para satisfazer a sua luxúria. Que retrato terrível para esse rei de Israel, que já deu tantas demonstrações de um coração desejoso por Deus. Se Davi, ao adquirir mais e mais esposas, e eu já lembrei muitas vezes aqui o texto de Deuteronômio, que diz que o rei do povo de Deus, o rei de Israel, não deveria acumular esposas para si. Se Davi, ao fazer isso, não apenas estava quebrando a lei do Senhor, mas Davi estava cruzando aqui as linhas do pecado e abrindo brechas nas barreiras morais dele. Ele vai um passo além aqui no seu pecado. Davi comete um duplo adultério. Ele não apenas traz mais uma mulher para o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar, mas ele traz a mulher de um outro homem. Ele traz uma mulher que deveria estar completamente longe da possibilidade do seu toque. Ele usa o seu poder
não para proteger, não para honrar, não para guiar. Ele usa o seu poder para pecar mais uma vez. Jesus alertou para nós, não é? Aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher que não é sua esposa, em seu coração já cometeu pecado com ela. Davi, consciente do pecado, ele dá passos na direção de consumar completamente, se entregar completamente a esse pecado. O triste observarmos aqui, irmãos, é como o pecado ele transforma os homens mais nobres. Como ele transforma aqueles homens mais admiráveis, como Davi, por exemplo, em animais estúpidos, animais imorais, animais irracionais, movidos somente por instinto. Aqui não nos é dito em detalhes o que Davi estava pensando no meio disso tudo. Porque parece que o autor ele faz questão de mostrar um Davi que só age, só faz, ele não pensa. Porque ele está aqui se animalizando, ele está se desumanizando. Ele está agindo não como imagem de Deus, mas como um animal movido por instinto. O texto, no verso 4, diz ainda que havia-se passado o período de purificação da menstruação dessa mulher. Essa era uma prática em Israel. Mas por que o texto ele traz esse detalhe para nós? Porque ele quer deixar claro que essa mulher, antes de ter esse contato com Davi, não havia perigo de ela estar grávida. Esse é o texto, esse é o ponto aqui. É o detalhe que o texto quer mostrar para nós. E agora, diante do pecado consumado, nós chegamos ao quinto e último estágio. Nós chegamos às consequências do pecado. As consequências da tentação consumada. Olha o verso 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olha a primeira consequência aqui. Uma noite, um momento de prazer, uma oportunidade, uma vez apenas. E o resultado? Essa mulher está grávida agora. E Davi tem um grande problema nas suas mãos. Um grande problema. O que aconteceria agora quando a família dessa mulher, quando o marido dessa mulher, quando a família do marido dessa mulher descobrissem que ela engravidou enquanto ele estava na guerra? O que aconteceria agora? O que aconteceria com essa mulher e o que aconteceria com o adúltero quando essa mulher fosse confrontada e ela entregasse aquele que cometeu adultério com ela? O que aconteceria com eles? Eu quero dizer para você que nesse momento da história de Israel, o adultério ele era punido com morte, pena de morte. Alguém aqui se lembra daquele texto que diz que o salário do pecado é a... É para aí que o pecado sempre quer nos levar. Morte, destruição, ruína, vergonha. Vocês lembram que no domingo passado eu citei aquele texto de Tiago, capítulo 1, que mostra aquele processo onde ele diz, olha, primeiro o seu desejo, ele é tentado. E tendo então ele concebido, olha a figura, o nosso desejo, ele se encontra com a tentação, que é esse convite
para um desejo pervertido. E quando o nosso desejo e a tentação, eles se unem num relacionamento, o nosso desejo engravida. E ele vai dar à luz um filho. Quem é o filho desse desejo? O pecado. E aí Tiago não para aí. Ele diz que o pecado, então, quando ele cresce, o que ele faz? Ele mata o seu pai. O pecado, ele traz a morte. Essa é a sequência aqui colocada para nós. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na vida de Davi. O desejo dele se encontrou com a tentação naquele olhar. E dali, o seu desejo, ele engravidou dessa tentação. Agora nós já vimos, o pecado foi consumado. E Davi está à beira do que aqui? O filho, o pecado, está tentando agora matar o pai. Irmãos, se Davi tivesse apenas parado para pensar por um momento, se por um momento Davi tivesse parado e tivesse raciocinado, meu coração está querendo me arrastar para cá, mas o meu coração é enganoso, é corrupto mais do que todas as coisas, diz Jeremias. Deixa eu parar e pensar um pouco no que Deus quer para mim, o que Deus diz para mim. Deus diz que isso é mal, Deus diz que isso é pecaminoso, Deus diz que isso é adultério, é traição, é desonra. Deus diz que há consequências terríveis no pecado, não há promessas de bênçãos para o pecado, só promessas de consequências drásticas. Então, a despeito do que o meu coração caído deseja, a despeito de para onde Ele quer me arrastar, eu fugirei, eu correrei, eu não cometerei essa loucura contra essa mulher, eu não cometerei essa loucura contra os pais dessa mulher, eu não cometerei essa loucura contra o marido dessa mulher, contra o povo de Deus, a quem eu estou aqui representando, eu não cometerei essa loucura. Senhor, guarda-me, Senhor, livra-me, Senhor, leva-me para longe, Senhor, fortalece-me para fugir desse pecado. Mas Davi não parou para pensar. E a consequência, ela chega. Na verdade, irmãos, virão uma série de consequências terríveis a partir desse pecado. Nós ainda vamos ver essas consequências daqui para frente. De 2 Samuel capítulo 11 para frente, nós vamos ver várias das consequências que vão chegar em Davi, na família de Davi, no povo de Deus, por causa desse pecado que Davi comete aqui. A gravidez indesejada, essa luta agora do como é que nós vamos fazer para encobrir esse pecado, esse é só o primeiro. A primeira consequência, só o primeiro problema que vai surgir na vida de Davi por causa desse relacionamento pecaminoso com Batseba. O pecado, ele é um marqueteiro experiente, tá? Pecado é expert em marketing, né? Por quê? O pecado, ele vem de necessidade. O pecado, ele vai dizer para você, você precisa disso. Você não vai ser feliz sem isso. Você tem que ter isso agora. O pecado vem de urgência. Não dá para esperar para depois. Tem que ser agora. Talvez você não tenha outra chance, talvez você não tenha outra oportunidade. É agora. Não é isso que a gente vê nos marketings, né? Primeiro é mostrar para você, olha como você precisa disso. E depois, as vagas estão acabando, as unidades estão acabando, né? Pegue agora ou você vai perder a oportunidade. O pecado tenta vender o seu produto como a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele mostra todos os benefícios. Olha que como você vai ter prazer, olha como você vai se satisfazer, olha como isso vai te deixar feliz, olha como é belo, olha como é maravilhoso. O pecado é um marqueteiro muito experiente.
Ele só não te mostra as letras miúdas do contrato. Ele só não te mostra as consequências do que Ele está te oferecendo. Ele nunca vai te mostrar. Irmãos, a tentação, ela vai maquiar as atitudes mais horrendas com as imagens mais bonitas. Davi, como é que ele não enxerga o que ele está prestes a fazer? Ou melhor, né? Pelo texto que ele já fez. Como é que ele não enxergou? Quão terrível era o que ele estava prestes a fazer contra essa mulher, contra o seu marido e sua família. O pecado vai tentar abafar a sua consciência, ele não vai te dizer o preço, o custo, até o momento em que, tendo sido consumado, ele vai bater na sua porta para cobrar o valor. Ele vai bater na sua porta com um preço que você jamais pagaria. Ele vai tentar trazer sobre você a ruína que você jamais imaginava. E esse é o preço do pecado. Olha aqui o que o adultério pode causar. Olha o que o pecado pode causar. Olha o que muitos poderiam descobrir se simplesmente naquele momento tivessem fugido, parado e pensado: espera aí, deixa eu meditar um pouco. Deixa eu dar alguns exemplos, porque é o que acontece hoje também. Do mesmo jeito que aconteceu com Davi, é o que acontece hoje. O pecado, ele pode causar a ruína de uma família. O adultério pode causar a ruína de uma família. Quantas famílias têm sido arruinadas por causa desse pecado? Nós vamos ver que por causa desse pecado a ruína vai entrar dentro da casa de Davi. Não só esse pecado. Como eu já falei, o acréscimo das esposas, tudo isso vai contribuir para que Davi tenha uma família conturbada e para que problemas terríveis aconteçam dentro da sua própria casa. Quantos filhos vão crescer sem a presença dos seus pais por causa do pecado, do adultério? Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. E quantos filhos muitas vezes não têm a oportunidade de celebrar o Dia dos Pais por causa de um pecado como esse? Não porque os seus pais partiram, não por causa da tragédia dos seus pais, mas por causa do pecado. Em muitos casos, o homem ou a mulher que decide tomar esse caminho que Davi tomou, vai ter que lidar com a consequência ao ser descoberto, de ver a sua família sendo arruinada, de ver o seu cônjuge partir, de ver o seu cônjuge recomeçar a vida com outra pessoa, de ver os seus filhos sendo criados por outra pessoa, que não era ele. De ver os seus filhos tendo valores compartilhados que não eram os seus, sendo guiados, direcionados para caminhos que não eram os seus, os que você desejava para eles. Esse pecado e muitos outros, mas esse em específico porque a situação aqui tem causado tantos traumas. Quantas pessoas, quantos cônjuges, diante desse pecado, não têm se encontrado em situações tão traumáticas? Têm enfrentado angústias? Quantos até mesmo têm tirado a própria vida ao se encontrarem em uma situação como essa? É estranho para nós isso que eu estou falando. Nós não encontramos isso nos jornais todos os dias. Quantos filhos, por crescerem em lares disfuncionais, crescem cheios de traumas e têm consequências diretas em suas vidas? Você pode depois pesquisar as consequências de filhos que nascem em lares onde os seus pais, eles
se divorciam, ou onde a família é disfuncional porque é marcada por traição, por adultério, por crises dessa natureza. Há muitos e muitos estudos sobre isso. Você dá um Google lá e você vai ver as consequências. Empobrecimento. Imagina, um homem ou uma mulher passar uma vida para tentar construir alguma coisa, tentar construir um patrimônio, por causa de um momento de prazer, por causa de uma oferta do pecado, aquela família é destruída. E agora, tudo aquilo que tinha sido construído, vamos dividir aqui, né? Metade para você, metade para mim. E depois disso, agora ele que tinha que lutar para sustentar uma casa, vai ter que lutar para sustentar duas. É pensão, né? Não pague não, para você ver, né? Cadeia. Além de tudo isso, irmãos, pensando aqui como crentes em Cristo Jesus, olha o prejuízo disso para o testemunho do Evangelho. Imagine que um homem, por exemplo, ele comete adultério. Uma mulher também. Como é que você vai evangelizar aquela pessoa com quem você está cometendo adultério? Como é que você vai ter coragem de chegar para aquela pessoa e testemunhar de Jesus? Ó, nós estamos fazendo aqui o pecado aqui, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. Rapaz, tem um Jesus maravilhoso que transformou a minha vida. Ah, é? Transformou? Transformou. Transformou desse jeito. Eu ser crente como você? Prejuízo, irmãos. Almas que vão ser perdidas, pessoas que vão tropeçar na fé, porque nós abrimos a porta do nosso coração para um momento de pecado, para um momento de prazer. O Espírito de Deus se entristece. Não entristeçais o Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós. Paulo, ele traz uma imagem muito forte em 1 Coríntios, de um homem que se une a uma mulher no pecado. Ele diz que é como se você, que é templo do Espírito, estivesse levando o Espírito para dentro de uma casa de prostituição. Olha que cena impensável, inimaginável. É isso que o pecado faz. E como eu disse para você, ainda tem muitas outras consequências que nós vamos ver aqui na vida de Davi. Mas eu quero terminar essa noite trazendo aqui algumas lições para nós. A primeira, eu já falei para você, eu quero enfatizar isso daqui. Lute para não dar o primeiro passo. Faça todo o possível para fugir. Quando a tentação bater na sua porta, não converse com a tentação. Quando você perceber, eu estou sendo tentado a fazer algo que não agrada o meu Deus, não converse com a tentação. Como é que eu converso com a tentação? É quando você começa assim a imaginar e pensar nas possibilidades e no cenário, no que poderia acontecer, no que não poderia acontecer, se ia ser bom, se ia ser ruim. Você está conversando com a tentação. Fuja. Você percebeu? Há um pensamento maligno, porque não vem de Deus, e ele invadiu a minha mente. Deus me livra. Corre para fazer outra coisa, enche a tua mente daquilo que vem do alto, vai cantar louvores, vai orar ao Senhor, até que Ele arranque isso, mas luta, faça algo, não se entregue à tentação, não converse com o pecado. Alguns dizem assim, pastor, a carne é fraca. Se você está em Cristo, você não tem mais essa desculpa. Porque a carne é fraca, mas o Espírito que habita em nós é poderoso. E Ele nos dá poder para vencermos as tentações do diabo. Então nós não temos mais essa desculpa. No poder do Espírito nós podemos vencer qualquer tentação.
Não precisamos ficar caídos, não somos mais escravos. Os grilhões que nos acorrentavam ao pecado foram rompidos. E nós podemos desfrutar a liberdade do Espírito, a liberdade da nova vida que o Senhor comprou para nós. E se você tem lutado com tentação, e tem sido algo permanente na sua vida, constante na sua vida, busque ajuda. Busque ajuda. Busque um irmão, alguém em quem você possa confiar e você possa abrir o seu coração para lutar lado a lado com você. Busque a mim. E aqui que estiver ao meu alcance eu vou tentar lhe ajudar. Mas não se conforme em viver uma vida cristã aprisionada ao pecado. De derrota diante da tentação. Não se conforme, porque essa não é a vida que o Senhor comprou para você, com o sangue precioso do seu Filho Jesus. Na morte de Jesus, Ele estava pagando com o próprio sangue dele o preço do nosso pecado. Irmãos, por que Jesus morreu por nós naquela cruz? Porque eu não conseguia resolver o meu próprio pecado, o problema do meu próprio pecado. Eu não conseguia pagar. O que eu poderia dar em troca para Deus? O Filho de Deus teve que se fazer homem. Ele teve que ir numa cruz por pecados que eram meus. E Ele recebeu a ira de Deus. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A morte terrível do Filho de Deus, vergonhosa, naquela cruz, o sangue derramado, foi para me arrancar das garras do pecado, foi para me arrancar do atoleiro, do lamaçal do pecado. Jesus foi para aquela cruz, Ele morreu por mim, e você acha que Ele fez isso para que nós continuássemos pecando? Para que nós continuássemos entregues nas mãos do diabo, para que nós continuássemos agarrados, mergulhados de cabeça nesse atoleiro do pecado? Não! Foi para nos dar nova vida, foi para nos dar abundância de vida. Custou caro a nossa libertação, custou a morte do Filho de Deus. Então olhe para Jesus, olhe para a cruz, corra para Ele, diga: Senhor, Tu comprou a minha vida, com a vida incalculável que era tua. O Senhor me comprou para Ti, para uma nova vida. Eu sou Teu, Senhor. Pega firme na minha mão, segura firme na minha mão. Não me deixe cair, não me deixe atolado, não me deixe mergulhado, mas me ajuda a desfrutar dessa nova vida que custou tão caro para o Senhor. Eu quero desfrutar da vida que o Senhor comprou para mim. Clame por Ele, e todo aquele que for a Ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Vamos orar nesse momento?